Bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News. Hoje a gente vai tratar sobre os impactos da reforma tributária no mercado imobiliário. Eu estou aqui, meu nome é João Colucci, sócio de Matos Filho, eu estou com meu sócio Marcel Alcaide. A gente vai traduzir aqui algumas conversas que a gente teve com nossos clientes. A gente está participando de mais de 60 comitês tributários por conta da reforma tributária de empresas de vários setores, e algumas das empresas são empresas de construção, incorporação, investidores em locação e venda de imóveis. E a gente vai trazer um pouco para vocês hoje do que a gente tem assistido no mercado. Marcel, quais são os principais impactos da reforma tributária no mercado imobiliário? Eu sei que são grandes, porque a gente participou de uma rodada com investidores recentemente, num banco de investimento, foi muito interessante. Eu acho que eles citaram que tinha grande parte do PIB ali de incorporadores, de investidores, e eu saí surpreso com alguns pontos, principalmente com a questão de creditamento. Então, eu queria primeiro tratar da questão para as incorporadoras. Você tem uma diferença aí, porque se a gente for tratar de incorporadoras, de regime especial tributário, de alíquota fixa de 4%, vai haver uma mudança muito grande. Existe um termo final de validade, né? E um critério para tributação, que aí a gente vai aqui no decorrer da nossa conversa tratar sobre o tema. Primeiro vamos falar o que muda efetivamente dentro desse contexto para as incorporadoras. Uma migração do RET, né? Que é o regime especial de tributação, com uma alíquota fixa de 4%, que era um percentual para IRPJ e CSLL e o resto para PIS e COFINS. Então a gente vai ter um shift nisso, vai ter uma divisão nessa praticidade, uma modificação e uma potencial otimização da carga tributária de acordo com a estratégia que cada um implementar. Me conta quais são as suas impressões a respeito. Quando a gente fala especialmente das empresas de incorporação, a gente tem que olhar para algumas pontas, né? É a ponta da venda do imóvel propriamente dito, né? E a ponta de todo o processo de construção desse imóvel, né? Que hoje a gente tem tributações muito peculiares para esses dois sistemas, né? Então, qual que é hoje o sistema que eu aplico na venda de imóveis? Eu aplico o RET, né? Ou seja, o regime específico de tributação numa alíquota muito favorável, ou seja, eu reduzo ali PIS, COFINS, IR, CS, então uma alíquota muito favorável. São os famosos 4% Os famosos do RET. 4%. Quando eu vou para a ponta da construção, eu tenho que sempre olhar, né, como que se dá essa atividade, né? Essa atividade, hoje a gente tem aqui a grande discussão se as coisas são feitas fora do local da obra ou dentro do local da obra. Se elas são feitas fora do local da obra, ela tem incidência de ICMS, né? E, portanto, a gente tem aí um eventual custo maior da construção, e se elas estão sendo realizadas dentro do local da obra, a gente não tem a incidência do ICMS, isso entra como mero serviço, né, da construção civil, né? Um outro ponto muito importante que vai acontecer com relação a questão da construção são a terceirização das atividades, né? Ou seja, então está muito claro ali na reforma tributária que tudo que é terceirizado vai ter que ser faturado diretamente ali para o cliente, né? Não tenho nenhuma possibilidade de fazer dedução de base de cálculo ou coisas desse tipo se eu não fizer o faturamento direto para o cliente. Então, eu acho que são esses os pontos principais. A venda do imóvel, que eu vou ter uma mudança grande, que a gente pode falar no detalhe depois, e a própria construção, que hoje é dada, né, por um regime muito específico de ISS na construção civil e ICMS sobre os materiais, e que isso vai mudar, porque tudo que vai para a obra vai incidir IBS e CBS. É importante a gente lembrar aqui, no processo de instituição da reforma tributária e na tributação, a gente tem um fator não vou chamar de redutor, porque o redutor é outro, mas de diminuição da alíquota, né, que tem uma redução de 50%. Além dessa redução de 50%, a gente tem um redutor efetivo. Então, o mercado vai passar a olhar para esses dois pontos. Mas o interessante da nossa conversa, nesse nosso passeio pelo mercado e ouvindo os incorporadores, os construtores, os vendedores e os investidores também em imóveis institucionais,
o que a gente percebe é que não existia uma preocupação com crédito, assim, de maneira bastante Exato. simplificada, ninguém estava ligando para crédito, porque o cidadão pegava, ele tributava caixa É 4%, isso. recebeu, entrou no caixa 4%, preenche o DARF, já resolvi, IRPJ, já resolvi PIS e COFINS, e está tudo ótimo. Hoje a gente vai ter um contraponto entre a simplicidade, que era o RET, e uma possibilidade de otimização, né? Isso. Se houver uma otimização que vai ter que ser feita de maneira a pensar como um novo plano de negócios, porque quanto mais crédito você Exatamente. gerar, você vai diminuir a alíquota efetiva. A gente estiver pensando em 26%, a gente está pensando em 13% Mais de ou alíquota menos, é. efetiva, É. né? E RPJ, CSLL, a gente vai manter os critérios do recolhimento como era no RET, Mantém. então você vai ter lá uma coisa inferior a 2%, que era o dos 4%, acho que era 3, era 2 e alguma coisa a título de IRCS, era 1,92. 1,92 era RPJ e CSLL. Então, vai haver uma modificação. Então, a gente vai ter que repensar todo o mercado. E por que que é importante? Porque o que chamou a nossa atenção, conversando com os players do mercado, é que parece que está todo mundo esperando o que vai acontecer. Até porque existe uma data, que é 31/2 de 28. 2028, que eu queria que você contasse o que tem isso e por que está trazendo uma tranquilidade. Mas é uma tranquilidade que tem que ser levada a sério, no seguinte sentido: até essa data permanece um determinado regime que você vai falar, mas a gente precisa se preparar com relação a fornecedores, precisa se preparar com relação à precificação Sem e dúvida. tantos outros passos. E parece que esse mercado ainda não está tão preocupado com isso. Conta pra gente o que a gente tem visto aí no mercado. Nós tivemos um fôlego, né? Ou seja, teve aí uma introdução de uma alteração, que foi a manutenção do RET até dezembro de 2028. Então, isso deu uma acalmada no mercado com a manutenção do RET, ou seja, então aquilo que eu ia ter uma tributação muito superior, né, a partir já de 2027, né, com a entrada da CBS, a depender aí, não eventualmente superior, a depender dos créditos, mas eu teria uma tributação diferente, manteve-se aí o RET até 2028 e isso deu uma acalmada, né? Agora, o que é importante fazer desde já, né? É um setor, como você falou, João, olha pouco para crédito. Por quê? Porque ele, como incorporador, ele vai recolher o ISS, né? E na venda do tributo, né? Ele vai recolher tudo que é construção civil é ISS, na venda do produto é RET. Tudo aquilo que vem fora da obra é custo, né? Ou seja, o ICMS é custo, ou ele vai terceirizar isso, fazer uma empreitada, ou seja, ou ele resolve isso de outras maneiras e ele não precisa se preocupar com o crédito. Da forma como está colocada a reforma, especialmente aí depois de 2028, que acaba o RET, muito importante que se faça essa análise de tudo aquilo que vai dar crédito. Vamos lembrar que um dos principais princípios, né, um dos principais fundamentos, né, da reforma tributária é acabar com essa história de ser mais eficiente a verticalização do que a horizontalização, ou seja, tanto faz se você produz tudo dentro da mesma empresa, se você compra de um terceiro, por quê? Porque tudo dá crédito e débito, então, ou seja... Desde que contabilizado e pago E o pago. tributo. Isso é muito importante para quem não está acostumado com esse mecanismo, é o pacto que todo mundo vai ter que verificar. E tem um impacto também, eu acho que com relação à formação de preço, porque todo mundo vai testar isso e tem que se fazer as contas, e essas contas têm que levar em consideração uma progressão do regime, não só a partir de 2028, mas na redução da tributação que vai acontecer, o cálculo tem que ser feito, eu diria, ano a ano, para se isso. entender os impactos. Isso vai, de alguma forma, isso vai ser repassado para o mercado. Então, para o investidor institucional, a depender da eficiência dos players na cadeia anterior, incorporador, construtor, prestador de serviço de construção, Exatamente. que precisa ser institucionalizado, você vai ter uma possibilidade de redução ou de majoração desse custo. E, além disso, para quem está interessado e existe um mercado muito grande, a gente sabe disso, de investidores institucionais, até os fundos de pensão são Sim. grandes investidores para uma determinação regulatória no mercado imobiliário, se entender qual vai ser o impacto da reforma tributária. A gente sabe que para o investidor existem duas
classes. O investidor é pessoa física e o pessoa jurídica. Normalmente, os institucionais estão na pessoa jurídica e o investidor pessoa física ele vai ser forçado a virar pessoa jurídica, entre aspas, porque existe uma ficção na própria norma que, a depender do montante, se não me engano, é R$ 260.000 no recebimento, 240 mil no recebimento de aluguéis e o número de imóveis locados já o transforma imediatamente em para fins contribuinte. de um contribuinte do IVA. Então, isso deve impactar efetivamente o mercado. Eu não diria até que negativamente, eu acho que vai institucionalizar o mercado. Sempre me incomoda muito existir um planejamento fiscal que diferencie muito a tributação de pessoas distintas, jurídicas ou físicas. Vou tributar com base no presumido. Não, monta uma empresa, capitaliza tudo isso mais lá. E além dessa questão do próprio IVA, de haver uma transição, me ocorreu agora aqui, tem a questão da retenção, na mini-reforma da tributação da renda, né? E que Exatamente. dividendos vão ser tributados. Vai haver uma retenção de 10%. Se você tributar com base no presumido, por exemplo, aquela pessoa jurídica, de acordo com os limites, você vai sofrer, sim, uma carga maior na tributação, na distribuição, na retenção dos dividendos. Tudo isso para dizer que a gente tem uma mudança total, de novo, de plano de negócios. Exatamente. Muda tudo para incorporador, para construtor, para investidor pessoa física, para investidor institucional. Eu queria que você me desse assim uma sua impressão final como você acha que vai caminhar esse processo, o processo de transição, e depois mais lá à frente, para a gente dar um fecho na nossa conversa. Acho que até 2028, né, essa legislação deu uma acalmada no mercado, então acho que pouca coisa vai acontecer em termos de mudança de carga, mas é muito importante que as empresas se preparem, ou seja... Tem uma mudança de fluxo de caixa importante, que a gente não falou, por conta de Isso. pagamento, de regime de pagamento. Né? Exatamente. Você não vai mais trabalhar com aquele fluxo folgado. Pagou, recolheu. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho também dos pagamentos, né? Então, acho que a gente tem essa questão específica do RET que continua até 2028, tranquilo. A partir daí, acho que nesse período, olhar para tudo aquilo que dá crédito, que é difícil porque o mercado não vê isso, qualificar seus fornecedores, olhar da onde está vindo a mercadoria para que a gente possa reduzir a carga tributária efetiva. Outra coisa importante de se dizer é com relação a pagamento e fluxo de caixa, né? A gente sabe que ele é um setor de um investimento muito pesado no começo, né? No qual só vou receber depois da obra, ou seja, claro que eu tento cobrar alguma coisa aí, mas eu só vou receber isso depois. Motivo pelo qual hoje a gente tem uma tributação diferida durante o tempo, ou seja, num tributo direto, né? O que a gente chama, né, no tributo na cabeça, diretamente todo o produto. O que vai acontecer com a reforma tributária segundo as regras, né? Todo pagamento que eu receber, então, primeira coisa, né? Tudo aquilo que eu compro, eu vou pagar o tributo daquilo que eu compro, né? E depois, tudo aquilo que eu vendo, qualquer pagamento que eu receber, independentemente se o negócio está pronto ou se ele não está pronto, se ele está entregue ou não se entregue, ele está entregue ou não entregue, eu tenho que recolher IBS e deixa eu CBS aproveitar o sobre gancho. aquilo. Então, se eu tiver um projeto de incorporação e construção não entregue, mas já pago, Vendido totalmente, eu vou recolher na na cabeça toda a tributação. toda a carga fiscal tributária sem ter direito aos créditos. Então, partindo da nossa premissa dos 26% ou 28%, Dos 13, você vai dos recolher 13, né? 13%, então 50%, Isso. eventual redutor, crédito zero, porque eu acabei de fazer o projeto, levantei e tenho um investidor, por exemplo, institucional, que compra o projeto inteiro Isso. e me paga, numa situação hipotética, eu vou segurar 13% sobre o valor total. E depois eu vou me apropriar desses créditos. E como é que eu faço o ressarcimento dos créditos? Interessante esse ponto a gente esclarecer também. Porque, lembra, eu não vou ter mais tributo a recolher, porque eu já recolhi tudo na cabeça. Isso. Eu recebi o pagamento. A hipótese desse, o critério temporal aí é
ou a entrega do bem ou o momento do pagamento. Eu já tive o momento do pagamento, vou ter que pagar 13%, só que não tive crédito nenhum. No decorrer da obra, eu vou apropriando esses créditos. Na medida em que o meu fornecedor emite a nota, recolhe o tributo, né? Eu vou ter crédito. E eu vou ter crédito. E aí eu faço o quê? Vou fazendo quais são as hipóteses? Ressarcimento, estoco isso para um próximo processo. Não vai acontecer isso, porque a gente sabe que são SPS, sociedades né? exatamente propósito específico para aquela construção. Então, como são todas SPS, a legislação permite o ressarcimento desse valor registrado a crédito. Exatamente. E esse ressarcimento, a legislação coloca lá, né, um prazo de 30, 60 ou 180 dias. Acho que nesse caso a gente vai cair especialmente na maior parte das vezes num prazo de 180 dias, né, para ressarcimento desse tributo que está lá, né, desse dinheiro que está lá como crédito. E o que é atualizado, né, a partir do momento em que você solicita o ressarcimento, ele é atualizado via IPCA. Tentou-se fazer a atualização via Selic, não deu, então não passou. A atualização é via IPCA. Então tem um efeito caixa importante, né? Que hoje a legislação determina esse diferimento que não vai ter mais, né? Principalmente se eu vender esse imóvel antes de entregar. Sim, tem um efeito. Se a gente considerar uma taxa de juros de 14,75%, exatamente, você vai perder muito dinheiro. Você vai perder muito dinheiro. Se demorar 3 anos para construir, o teu crédito vai perder, em tese, 14,75 ano. Isso. Né? Então, isso tem que, obviamente, ser contabilizado para fins de custo. Isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio do Sinopse Tributária News. Eu agradeço o Marcel pela contribuição, pela agradável conversa, e a você que assistiu até aqui mais esse episódio, que está disponível no Portal Único e nas demais mídias sociais do Escritório Matos Filho. Boa tarde, muito obrigado.